Olá, ouvinte, agora são 2 horas e 45 minutos, aqui é o Luciano Rodrigues, pedindo um espaço aqui dentro da programação da Rádio Hora, com a Karina Kett no seu Sempre Mais e com a Bárbara Brejarano nas nossas mídias, para a gente tomar um café com um pastor, Esse quadro que foi criado há pouco tempo tem feito tanto sucesso e é um momento que a gente pode conhecer grandes lideranças evangélicas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E hoje, nesta terça-feira, um momento extremamente importante, uma pessoa que eu já o conheço há bastante tempo na caminhada e muitos até que estão na nossa audiência já conhecem. A gente vai conhecer um pouquinho da história dele, uma história um pouco do ministério dele, o nosso apóstolo Paulo Roberto da Igreja da Família. Seja bem-vindo, apóstolo Paulo. Obrigado, Luciano Rodrigues, obrigado, Rádio Hora. Me sinto honrado de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, E que faz e fará através de nossas vidas. Pois é, o apóstolo Paulo, da Igreja da Família, que teve um programa aqui com a gente nas quintas e sextas, mas também muitos lembram dele também da Rede Super, Rede que Super, nós tivemos um canal aqui da Rede Super com a programação que ele tinha, a Igreja da Família, mas isso alguns conhecem, mas ninguém conhece como tudo começou, apóstolo. Eu conheço um pouco da sua história, mas como tudo começa, essa tua caminhada ministerial, até se tornar pastor, conta um pouco pra gente. Eu sou pastor há 26 anos já. Eu tenho 50 anos hoje, me converti com 19 anos e assumi o pastorado em 2000, dia 12 de março de 2000. Sim. E ali fiquei por um bom tempo em outro ministério, fiquei por 14 anos. Eu liderei igrejas em Suzanos, eu liderei o ABC em São Paulo, em Limeira, levantamos muitos pastores. Com a graça de Deus, Deus nos usou para levantar muitos pastores, abrimos muitas igrejas em São Paulo, até que em 2012, no início de 2012, Deus me mandou para cá. Mas 6 meses antes, eu já sabia que viria. Olha. Deus já tinha falado comigo que eu seria transferido para Mato Grosso do Sul. Olha. E assim foi. Chegando aqui, ainda pelo antigo ministério, fiquei 2 anos e meio ali, aí eu fiz ali trabalhos ali na Bandeirantes, no SBT, liderando o estado, 79 igrejas, para a glória de Deus. E aí houve uma transição ministerial, onde surgiu a Igreja Evangélica da Família, que foi um parto, Foi um momento muito difícil, ministerialmente, que a gente passou, mas ali Deus, ele revelou de uma forma bem clara esse ministério. Eu me lembro, Luciano, que eu estava em Campinas, e eu chorava copiosamente, copiosamente. E aí eu lembrei que uma profeta tinha falado para mim assim, que Deus ia fazer essa transição. E aí eu disse: Senhor, se é a hora, então me mostra. E eu me vi descer Nazaré. Eu me vi descer Nazaré e eu vi um prédio, uma placa aluga-se. Eu falei: será que esse prédio existe mesmo e está para alugar? E de fato estava. E ali começou o nosso ministério em 2014, Estamos agora ali na 13 de maio, E assim Deus, ele foi trabalhando, Deus, ele foi edificando, Deus, ele foi construindo. Enfrentamos a pandemia, enfrentamos todas as guerras aí que todos os pastores estão enfrentando aí também. Mas graças a Deus, até aqui, Deus nos ajudou. E também a questão da Rede Super, que o senhor acabou de falar, foi uma pessoa, essa pessoa não gosta que cite o nome dela, então, essa pessoa eu estava até sem celular, estava sem nada. Eu digo que eu creio ainda na obra do Espírito Santo. Quando eu digo eu creio ainda, porque a gente vê pessoas forçando um pouquinho a barra, Quando Deus tem algo para você, Luciano, Deus, ele te acha. Assim como achou Davi. E eu estava num lugar sem celular, sem nada, e me acharam. E disseram: olha, fulano está querendo falar com você, fulana está querendo falar com você. E a Rede Super veio a essa pessoa através de uma sobrinha dela, E ali ela disse: olha, eu não tenho interesse na Rede Super, mas eu quero que seja doado para o meu pastor. E ali foi onde tudo começou. Nós ficamos 5 anos aí com a Rede Super e eu acredito que esse ciclo se fechou, mas o fruto está registrado diante de Deus. E na verdade, eu falo assim, nesse tempo que o senhor falou, de mais de 20 anos de ministério, e essa, o senhor ali à frente de uma igreja de rede, e aí para mim não há problema nenhum, o senhor esteve à frente da Igreja da Graça, do missionário R.R. Soares, fez esse trabalho no interior de São Paulo, depois vem a Mato Grosso do Sul,
E esse trabalho sempre nas câmaras, né? Porque o missionário R.R. Soares, né? Já com a emissora aqui, tanto a Dona Dia, agora o SBT, o senhor fazendo o dia a dia, e de repente, para quem está do lado de lá, cadê o apóstolo Paulo? Né? E de repente, numa pequena igreja, recomeçando, né? E imagino que deve ter sido um momento muito difícil atravessar, né? Você ser de uma igreja, de uma congregação de rede, e de repente agora eu vou caminhar não com as próprias pernas, mas assim, Deus, será que é isso que eu preciso? Eu acho que foi um momento crucial na caminhada, né? Deus teve que escrever com letra de forma para mim, para realmente eu encarar esse desafio. Porque eu fui uma pessoa que eu fui fiel ao ministério enquanto estive lá, né? Sim. E eu tive 2 igrejas na minha vida, que foi a Igreja Internacional da Graça de Deus, onde eu estive lado a lado com o missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, né? E sempre na liderança da igreja. Ele chegou a dizer para uma secretária dele que eu era um dos 10 da mão dele, né? Só que, quando Deus me deu tudo isso, né, eu não tinha como voltar. Foi uma coisa que Deus até me deu Jeremias 20:10, que ali fala assim que ia haver uma confusão, né? E essa confusão seria perpétua, que ninguém ia esquecer, devido a algumas outras coisas que estavam acontecendo. E ali, Luciano, eu entendi que nem toda confusão é do diabo. Deus me levou à Torre de Babel, Deus desceu e fez uma confusão. Então, Deus nos empurra para o nosso propósito. Né? Deus nos empurra para aquilo que... E quando eu saí, eu perguntei para Deus durante um bom tempo, o Senhor me tirou de lá para eu ter uma Igreja Internacional da Graça de Deus com outro nome? Porque não tem nexo nisso. Então, Deus me fez ter um encontro com a graça de Deus, com o sangue de Jesus, sabe? Com o novo mandamento que Jesus diz que ordena para nós, que é amar o próximo como Ele nos amou. Então, porque eu creio assim, ó, Mateus, Marcos e Lucas, eles não são o Evangelho. Eles são livros que contam a história de Jesus. O Evangelho começa mesmo na nova aliança. Então, quando Jesus na cruz, ele morre e ele derrama o seu sangue por nós, muitas coisas que Jesus falou em Mateus, Marcos e Lucas, ali ele estava cumprindo a lei. Jesus pregou a lei, cumpriu a lei. Romanos diz 10 que o fim da lei é Cristo. Então, houve uma transição. Para você ter um exemplo, assim, só para ficar mais claro, Deuteronômio 28 fala assim, ó, será que se ouvires a voz do seu teu Deus e tiveres o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Luciano, eu não tenho condições de cumprir todos os mandamentos. Você não tem. Ninguém tem. E a condição era cumprir. No versículo 14 e 15 fala assim, e será que se você não cumprir todos, vem todas as maldições e... Então são todos. E aí quando vem Naum 1:3, fala assim, ó, Deus não tem o culpado por inocente. Em Romanos 4:5 fala assim, ó, Deus trata o culpado como se ele fosse inocente. Então eu comecei a ver hoje como que Deus nos vê, sabe? E eu comecei a olhar para as pessoas e eu comecei a ver as pessoas e não dar nomenclaturas a elas por aquilo que elas fazem, mas por elas ser alvo do amor de Deus incondicional. Quando ele fala assim, amar como Cristo amou, é eu olhar para você, Luciano, e saber que você tem defeito, é você olhar para mim e saber que eu tenho defeito, a gente olhar para nossa família, saber que eles têm defeito, sabe? E deixar todas as questões que nos diferenciam de lado e simplesmente amar. E essa é a roupagem da igreja evangélica da família, porque tem muitas pessoas vivendo fora da igreja porque foram julgadas, porque erraram, porque caíram, porque pecaram, sabe? E sobre eles vieram a lei e não veio o amor incondicional, dizendo, quer mudança? Estou aqui, ó, eu quero te ajudar. E hoje a igreja da família, né, começa a Nazarã e hoje ela está ali na subida da 13, né? Ali... Perto da Multicasa, no meio ali.
passa o endereço pra gente, porque eu falo isso porque tem muitas pessoas que ainda conhecem o senhor da época de TV, depois da Rede Super, também do tempo que o senhor teve aqui às quintas e sextas. A Igreja da Família hoje, qual que é o endereço dela? 13 de maio, 669. É ali ao lado da Foco Iluminações, ali aquela região. E os cultos lá? Tem o culto de domingo? E tem o culto na terça-feira. Terça-feira tem o culto às 19h30 e domingo 9 da manhã e às 19 horas. Eu quero só fazer um adendo aqui, Luciano. Sim. Eu não quero aqui que as pessoas entendam que na Igreja da Graça não tem amor, tá? Sim, claro. Então é porque você sabe, né? É uma coisa que você fala já, né? E eu quero também deixar bem claro que eles são homens de Deus. Me converti lá. Fui muito feliz lá. Liderei lá, não tenho nada para falar deles e eu creio que eles também não terão a falar de mim. Sim, e Deus é maravilhoso, a multiforme, né? Isso. Então eu falo que hoje, cada vez mais, Deus é tão maravilhoso que nós temos igrejas para todos, aqueles que querem aceitar Jesus, aquele o da calça comprida, o que não usa calça comprida, o da bermuda, o de manhã, o de tarde, o de noite, o mais jovem, o mais novo, que é o domingo, que é o que eu falo. Hoje, graças a Deus, né, o Senhor ele tem chegado nas pessoas, como tem chegado pela Rádio Hora, como tem chegado pelas redes sociais. Sim. Como o senhor, né, foi um pioneiro, sim, né, por um canal de televisão 100% gospel, naquele momento, né, 24 horas trazendo a programação da Rede Super da Lagoinha com programação local. Ou seja, graças a ele nós temos... Hoje não adianta mais falar, não, mas eu não conheço Jesus. Não conheço, pode. Eu estou dizendo, nós temos várias formas de chegar através da palavra dele, e eu acho isso extremamente importante. Estamos nesse café com o pastor hoje, conversando com o apóstolo Paulo, do Ministério da Igreja da Família, né, falando um pouco da trajetória, falando um pouco de ministério, e a gente está encaminhando já para a nossa oração. Mas antes da oração, né, e o senhor sempre foi um pastor muito ligado à questão das mídias, né? Teve televisão, teve canal de televisão, teve aqui na Rádio Hora, e eu quero também trazer o que o senhor acha das igrejas dentro dos veículos de comunicação. Qual que é a importância que o senhor vê? Era até uma questão assim, não tão a rádio, né, mas a TV antigamente, lembra que era condenada, era do diabo, aquela coisa toda. Eu acho de suma importância. Eu acho que toda pessoa... se ela tiver uma visão de que o evangelho tem que chegar, ela tem que investir. Ela tem que investir na obra de Deus. Né? Ela tem que entrar em televisão, rádio, rede social, né? E assim por diante. Hoje, a rede social ela está sendo muito usada também. Né? A gente tem apóstolos e bispos aí que tem 50 milhões de seguidores. Quer dizer, olha só quanta gente sendo alcançada, e imagina essas pessoas compartilhando. Tem a rádio que é pioneira, tem a TV que, né, que até hoje chega, né? A rede social ela tem muita questão também, muita fake news, essas coisas, né? É diferente de uma rádio e também de uma televisão. Então a gente tem que respeitar esses veículos, né? Porque a internet não veio para substituir, ela veio para agregar e facilitar. Exatamente. É isso, estamos aqui conversando com o apóstolo Paulo Roberto, né, da Igreja da Família, e nós estamos chegando perto das 15 horas, e como todos sabem, esse é o nosso momento de nós fazermos uma oração, trazer essas lideranças para fazer uma oração pela cidade, pelo estado, por você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo pelas redes sociais. Então vamos fazer a nossa chamada. E como todos os nossos cafés, esse é o momento da oração da hora nona. Apóstolo Roberto, fica à vontade, os microfones estão à disposição para a sua oração. Meus irmãos, antes de orar, eu só quero ler um versículo para vocês, que é Isaías 41:13. Deus me deu essa palavra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não tenham medo, porque eu os ajudo. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós aqui estamos em sua presença. Nós unimos aqui, meu Deus, a nossa fé. Meu Deus, por milhares e milhares de pessoas que nesse momento, meu Deus, estão ligados, meu Pai, nesta programação. Estão como alvos do seu amor. Então toca, Senhor, opera, manifesta o teu poder. Pessoas hospitalizadas, pessoas que estão nos presídios, pessoas, meu Deus, que estão, ó Pai querido, com seus lares, meu Deus, em ruínas. Pessoas, meu Deus, clamando por um filho,
pessoas no vício, nas drogas, pessoas pedindo a sua ajuda. Estenda a tua mão poderosa, meu Pai, e ajude essas pessoas. E que todos os males que cercam essas pessoas, que cercam o Campo Grande, o céu do Mato Grosso do Sul, que caia por terra em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. E a gente encerra, né, esse café agradecendo ao apóstolo Paulo, da Igreja da Família. Muito obrigado mais uma vez por estar nos microfones aqui da Rádio Hora. Eu que agradeço. Que Deus abençoe o Senhor e abençoe toda a sua equipe. Amém. Karina, obrigado por esse momento. Voltamos à nossa programação aqui no Sempre Mais, na sua Rádio Hora, a Rádio da Família.